Olá pessoal, canal Tudo sobre o Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo aí as principais novidades que aconteceram no Japão até a data do dia 27 de junho de 2022. E o que está acontecendo com o Japão? Você está procurando informações na internet e não está encontrando, né? Como é que está a situação do trabalho no Japão? Como é que está o turismo? As notícias elas estão muito rasas, não tem muita profundidade. E a gente sabe que vocês precisam de uma informação um pouco mais detalhada de qualidade. Então, se vocês estão procurando isso, vocês chegaram ao canal certo. Se vocês querem continuar que a gente poste vídeos diariamente aqui para vocês, clique no botãozinho do like e lembre-se sempre, compartilhe o vídeo com seus amigos depois, porque isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, beleza? Se vocês não compartilham, se vocês não deixam like, a gente também não tem esse mesmo engajamento para produzir o vídeo, beleza? Então vamos com reciprocidade para ver se a gente consegue atingir outros objetivos a partir de agora, combinado? Então vamos lá. A Toyota suspende aí a produção por falta de peças, a Nissan, enfim, outras montadoras. O que está acontecendo, pessoal? A situação de autopeças no Japão, a situação do trabalho no Japão, componentes eletrônicos no Japão, tá ruim mesmo? O que está acontecendo na verdade? A gente explica aqui para você então no vídeo de hoje. Então, para começo de conversa, não significa que está tudo parado, tá? É importante a gente ressaltar que nesse momento o mercado ele está passando sim por uma estabilidade, principalmente na parte da produção de veículos novos. Por que na parte de produção de veículos novos? Porque as principais montadoras, os veículos novos, eles têm uma gama de componentes necessária para ser produzido muito maior do que, por exemplo, para produzir uma autopeça específica, para produzir um câmbio, para produzir um escapamento, para produzir, por exemplo, um painel. Então, as autopeças, as montadoras especificamente, elas precisam de o abastecimento pleno de todos os seus componentes. E concorda que nesse momento está um pouco difícil, porque tem uma certa instabilidade na cadeia de suprimentos? Então, o que está acontecendo, o principal impacto nesse momento é com as fabricantes de automóveis novos. Sim, acaba interferindo na demanda de uma forma geral, porque eles são um dos principais demandantes, mas não são somente eles. Por exemplo, na produção de autopeças, existem muitos itens que são presentes na parte de substituição de componentes. Então, por exemplo, uma peça do motor, um rolamento, um pneu. Então, tem muitos itens que são de substituição e são válidos aí para colocação em carros usados, em caminhões usados, em veículos automotores usados. Por isso que eu gostaria de salientar para vocês que o impacto ele depende realmente da fábrica, depende do que produz. Então tem gente que está fazendo zangueô bastante, por exemplo, no caso da produção de pneus. Por quê? Pneu não tem como deixar de faltar. As pessoas não estão deixando de utilizar os carros por conta do aumento do combustível. O pneu não está deixando de desgastar por conta do aumento do combustível. Isso significa que em algum momento o pneu vai precisar ser trocado. E no Japão isso é levado muito a sério, entende? Então por esse motivo a fábrica de pneus não tem o mesmo impacto do que a fábrica da Toyota aqui, por exemplo, de veículos novos. Entenderam? Então é importante salientar isso porque sim, tem empregos que nesse momento estão contratando e tem zangueô, mas tem outros que não tem, como a produção de veículos novos. Depende de onde você está na cadeia de suprimentos, beleza? Então a primeira ponderação é essa. Galera de componentes eletrônicos, presta atenção naquilo que eu vou falar agora. Não tá fácil para ninguém, principalmente para quem tava esperando essa oportunidade para contratação na Murata. Nesse momento a gente está observando aí realmente uma situação adversa que tem impactado diversas famílias e isso não é a primeira vez que acontece. Então, nesse momento, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de algum amparo, você pode contar com a Jisai Work, que é a agência do Tudo sobre o Japão. O telefone está aqui, o disque emergência, inclusive esse do Japão, você pode ter certeza que eu vou conseguir ver a mensagem se você deixar. Ou escaneie o QR Code aqui em cima para se candidatar para uma vaga se você não tiver com tanta pressa assim. Mas entre em contato e veja o que a gente pode fazer para ajudá-los. Tenho certeza que desde sempre a gente vem ajudando vocês nas situações mais adversas possíveis e não seria agora que nós deixaremos vocês na mão. Japão se prepara para a recuperação do turismo, mas a demanda pré-pandemia ainda está longe. Galera, aqui é o seguinte.
A gente está falando do novo normal 2.0. Para quem não sabe, esse é um termo que está sendo utilizado aí justamente para a retomada da atividade econômica e também do turismo. Muita gente está perguntando, e com razão, o que está acontecendo com o turismo no Japão? Será que voltou? Será que não voltou? Ou qual que é a realidade aqui? Eu explico para vocês. Não, galera, infelizmente ainda não abriu as portas do jeito que a gente tinha imaginado. A gente tinha imaginado um cenário totalmente diferente do que está acontecendo. Hoje, com essa exigência a lá Coreia do Norte de que tem um guia de turismo, que tem uma credencial, que tem um Ketsukazumi Show, uma série de documentos aí que não eram necessários anteriormente, não está sendo emitido de visto de turismo em São Paulo ou no Brasil de uma forma geral. Raras são as exceções. Precisa ter uma agência que tenha capital japonês, que tenha estrutura no Japão, que consiga providenciar os guias, que tenha toda a amarração no pacote de viagens, não seja uma venda avulsa. Então tem uma série de detalhes que precisam ser atendidos e que quase ninguém tá conseguindo atender esses requisitos. Então o turismo ele está, nesse momento, ainda aguardando a reabertura. A gente espera que o primeiro-ministro se manifeste a respeito disso nos próximos dias, porque não dá, né? O Covid está caindo assim, drasticamente no Japão. As máscaras já foram suspensas, as medidas estão sendo flexibilizadas, a entrada de estrangeiros está sendo incentivada, mas o turismo não está acontecendo. Isso não é só o Brasil que está com problema, gente, é o mundo inteiro. Então, realmente, a gente aguarda aí uma notícia favorável com relação a esse assunto. Por quê? Porque a gente espera que a reabertura plena aconteça logo e não seja algo para inglês ver. E novas diretrizes de uso de máscara relaxadas mal se espalham entre o público no Japão. Por mais que isso tenha acontecido, se você for nas ruas, eu principalmente percebo muito isso, né, nos grandes centros urbanos principalmente, a galera continua usando máscaras. As máscaras nos ambientes abertos já foram suspensas. E mesmo assim a galera insiste em usar máscara. Não sei porquê. Parece que é socialmente não aceito você não usar máscara nesse momento. Então todos os estrangeiros, vocês reparem que, principalmente aqueles que não são de origem, com ascendência japonesa, aqueles que são estrangeiros, por exemplo, do Ocidente, todos estão sem máscara nesse momento. É até uma forma de protesto, porque não precisa usar máscaras em ambientes abertos, principalmente se há um distanciamento social de 2 metros entre as pessoas. Mas parece que não é socialmente aceito nesse momento. Existe muita resistência na adaptação e na aceitação das medidas que estão sendo promulgadas nesse momento pelo governo japonês. E terremoto de 5,4 graus no sul do Japão afeta a prefeitura de Kumamoto. Com epicentro aí de 5 graus, bem aí no centro, realmente, no sudoeste do Japão, a gente observa que existiu uma certa instabilidade sísmica, mas porém nenhum alerta de tsunami foi emitido. Também não teve nenhum alerta, digamos, de grandes casos, pessoas feridas, óbitos e esse tipo de situação um pouco mais desagradável. Famílias japonesas reduzem consumo após alta de preços, mostra pesquisa. Os itens que estão sendo cortados são saquinhos de chá, futons, condicionadores de ar, óleo de cozinha, aquilo que não é considerado essencial. Então as famílias japonesas, né, assim como o Brasil, né, também estão sentindo o impacto desse aumento aí dos preços básicos da economia. E essa inflação, consequentemente, interfere no comportamento no consumo, principalmente no varejo, naquilo que tem a ver com as compras essenciais. A gente fica aguardando aí para saber quais serão outros impactos que estão acontecendo com relação a esse assunto. E aviso de falta de energia tem afetado aí a grande região de Tóquio, que nesse momento está preocupado sim com eventuais cortes de energia. E nesse momento realmente existe o ponto de atenção de que caso as medidas não sejam devidamente adaptadas, ou seja, a restrição no uso da energia elétrica, que provavelmente teremos um apagão. O especialista em recursos naturais e energia, Ogawa Kanami, ele trouxe a informação de que é necessário que haja um racionamento. Caso não haja esse racionamento, provavelmente teremos um impacto a partir de segunda-feira. E realmente ele estima, assim como os especialistas estimam, que as reservas em Tóquio estejam próximo do seu limite. Isso porque a energia elétrica, assim como as reservas de energia no Japão, são muitas vezes dependentes das termoelétricas e principalmente da combustão de combustíveis fósseis, e essa combustão está em escassez nesse momento por conta do aumento do preço dos combustíveis de uma forma geral.
E realmente existe um grande impasse no Japão. Quem diria que o apagão era um problema só do Brasil? Na verdade é um problema do mundo inteiro. Agora tem impactado o Japão por conta dessa questão da dependência aí dos combustíveis. IPC do Japão tem aumento de 2,1% da meta inflacionária do Banco do Japão. Então não demorou para que a inflação começasse a aumentar no Japão. E houve um salto dos preços do consumidor de 2,1% em maio com relação ao ano anterior, mantendo-se acima da meta da inflação. E para vocês aí que estão procurando oportunidade de contratação no Japão, a Gisai Work é a melhor agência para vocês, indiscutivelmente. Pode conferir no Google, canal Tudo Sobre o Japão tá aqui para assinar embaixo, para vocês, empregos em mais diversas províncias do Japão, contratação inclusive com vagas, ainda com possibilidade de custo zero. Entre em contato com a Gisai Work, escaneia o QR Code aqui em cima, manda o WhatsApp para os números que estão aqui, ou clica no link que está na descrição. E casos de Covid continuam caindo, por isso que eu digo para vocês que a situação tá favorável para a reabertura do turismo. Olha a quantidade de óbitos como vem caindo. E brasileiro é indenizado em 100 mil ienes por ser agredido em imigração em 2018. É um caso complicado, o tribunal ordenou ao Estado, na quinta-feira, que pagasse ao brasileiro 100 mil ienes por danos causados por lesões que sofreu após ser contido à força por uma instalação da imigração em 2018. O nome do brasileiro, que eu não vou divulgar aqui apesar de estar escrito, foi ferido enquanto resistia à sua transferência por uma outra instalação de imigração. Ele havia processado o governo japonês, dizendo que tal ação era desnecessária. Mas é importante ressaltar que essa ação 100 mil ienes por uma agressão que foi feita na imigração não é nenhuma proteção. Isso deveria ser uma indenização aí de mais de 10 milhões de ienes. Né? Você vê como os estrangeiros, principalmente no Japão, não tem muitos direitos, né? E realmente o Japão assume a culpa, mas 100 mil ienes não é nem perto, talvez, do tipo de constrangimento que ele tenha sofrido. Importante a gente ter proporcionalidade aqui para vocês saberem que a realidade pode ser muito mais dura do que vocês imaginam. E as Filipinas na Ásia voltam a subir a taxa de juros com a aceleração da inflação. Então parece que só o Japão tem se negado aí realmente a aceitar que a situação está piorando e que precisa reajustar o valor dos seus títulos públicos básicos. E Japão diz que navios da guarda costeira chinesa são a maior violação em uma década. Então, desde 2012, não havia uma violação tão grande com relação aos exercícios da China Oriental, e realmente é uma situação que deixa a gente bastante sobre atenção. E para você comprar passagens aéreas com desconto, não perca a oportunidade com a Gisai Travel, que entende, que é especialista em Japão, que realmente sabe o momento certo aí, que vai conseguir ponderar para vocês a questão do visto e tudo mais. Então conte com uma agência que é especializada em Japão, os links são os mesmos. E clica aqui ou manda mensagem para o WhatsApp que tá aqui em cima. E comprar ienes nunca foi tão fácil aí com a Gisai Money. Então entre em contato aí e não perca essas principais oportunidades aí de comprar ienes com a Gisai. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, clica no botãozinho do like, não deixe de compartilhar o conteúdo com seus amigos para que todos fiquem por dentro de tudo que acontece no Japão, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todo dia tem um vídeo novo no canal Tudo Sobre o Japão. Se você deixar o like e comentar